além de grande líder político, também é pecuarista, por isso, inclusive, uma das razões, né, que não é a única, mas é uma das razões da visita de Lúcio aqui conosco, na Expofenita, e, claro, com a presença de tão ilustre cidadão no universo político e eleitoral, eu vou começar perguntando sobre política. Lúcio, a gente viu aí na imprensa que o MDB está de namoro com o PT de Itabuna para lançar a candidatura de Geraldo Simões. Procede? Procede, eu tive, primeiro, parabenizar você, que é o comandante dessa exposição. A gente sabe o quanto é difícil hoje você fazer uma exposição, né? Principalmente pela dificuldade de ajuda, etc., do setor público, e você corre atrás como um abnegado que é. É um amor à causa, não é isso? Então eu tenho que... E quando você me ligou, me convidou, não para dar entrevista, mas para visitar a exposição, eu imediatamente disse, fique tranquilo, que eu irei, né? Então você diz, não é a única causa de eu estar aqui, realmente não é, mas é a principal causa, é prestigiar você e dizer pessoalmente e através do microfone da sua rádio, da sua emissora, que eu, como pecuarista, como agropecuarista, como liderança rural, digo em nome de todos que somos gratos, porque é graças a homens como você que o agronegócio cresce todo ano, mesmo com crises, e é responsável por sempre o crescimento do PIB brasileiro. Então, agora voltando à sua pergunta, Muito obrigado. né? Voltando à sua pergunta, a questão política, eu tive a reunião com o Geraldo Simões e com o presidente Jackson, ou seja, o PT de Itabuna estava representado com quem efetivamente tem poder para falar por ele, que é o presidente Jackson. E, logicamente, nós conversamos muito, não fez uma vez só, e mostrando a situação de gestão. Eu sou amigo do atual prefeito, certo? Não tenho nada contra ele, mas amizade é amizade, política é política. O homem público tem que, em determinados momentos, assumir posições firmes, certo? Eu não posso tomar uma posição por amizade, né? Eu tenho história em Itabuna, certo? Eu morei em Itabuna, eu estagiei na CEPLAC, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho propriedade no município de Itabuna, certo, né? Eu morei na fazenda, ali na Fazenda Amaralina, eu tenho amigos já aqui em Itabuna, certo? Como o Pedro Arnaldo, amigo como o nosso, né? Então, eu tenho que me preocupar com Itabuna. E, logicamente, eu estava vendo esta política de uma forma que não estava vendo debate, né? Estava vendo só o atual gestor tentando trazer todos para o apoiarem, fazendo a política da boquinha, da cooptação, certo, né? E eu não podia concordar com isso. Eu acho que uma cidade como Itabuna, com um povo altamente politizado, um povo que na sua história criou, inclusive, que não reelege nenhum prefeito. Desde que começou o Instituto da Reeleição no Brasil, Itabuna, em nenhum momento, reelegeu nenhum prefeito. Inclusive, não reelegeu Geraldo Simões, a quem eu estou a apoiar. E com uma gestão muito bem avaliada, porque isso é inerente da cultura de Itabuna, porque nós não sabemos, aí teria que fazer um estudo, pesquisa, etc. O itabunense colocou na cabeça que não é bom dar, né, dois mandatos para para o prefeito, não é isso? Consecutivo. Então, eu vendo tudo isso, logicamente que eu tinha que me posicionar. O governador Jerônimo diz a todo canto que quer manter a base dele unida, certo, né? Iria trabalhar para isso. Ora, que base mais unida do que nós reeditarmos a aliança que levou ele ao governo? Foi ele pelo PT Jerônimo e Geraldo Júnior pelo MDB, vice dele. Então, nós estamos querendo aqui reeditar Geraldo prefeito e o MDB, ou na vice ou não, porque eu digo sempre, nós procuramos trabalhar com
projeto, com propostas. Para mim, se for Geraldo, ótimo. O que eu quero é que o projeto que nós vamos construir juntos, com a sociedade de Itabuna, certo? A sociedade civil organizada, sindicatos, militantes, empresários, certo? Né? Conclua, escreva para o futuro de Itabuna, né? Que nós escolhemos Geraldo para comandar, tanto levar até as urnas esse projeto, quanto depois comandar, porque achamos que Geraldo é quem tem melhor capacidade. Ele tem, nos 2 mandatos dele, ele provou que é bom de gestão. Quando parlamentar, inclusive, foi meu colega na Câmara, ele demonstrou o amor por Itabuna, sempre a buscar recursos. Eu me lembro que nós tivemos uma reunião da bancada, para que tem aquela reunião para ver questão de emenda, que município é tal. Eu queria... porque o prefeito lá, Ezra Guzmão, etc., eu queria colocar a emenda de bancada para Vitória da Conquista, para fazer a barragem Bolema de Água. E esse Geraldo foi, colocou a emenda, se eu não sei se foi... Foi para a barragem do Rio Colônia, é isso mesmo, é verdade. Né? Colocou a emenda aqui, eu fui vencido, mas fui vencido e feliz. Por quê? Porque eu fui vencido por alguém e por uma proposta que tinha moral e mérito, certo? Né? Então, aquela coisa no futebol. Se você perde para o Ibis de Pernambuco, um time que você fica chateado. Agora, se você perde para um time poderoso, você se conforma e fica até, não digo que fica feliz, né? Mas fica conformado, né? Então, por tudo isso, é que o MDB resolveu apoiar o nome de Geraldo para as próximas eleições. Volto a dizer, sem nenhum tipo de crítica pessoal ao prefeito atual, mas com muitas críticas ao seu modelo de gestão. Quando eu vejo... eu me permita, se eu estiver alongando na... Não, fica à vontade. Quando a gente vê comemorar que está tomando um empréstimo, isso como se fosse a solução da lavoura, etc., como que diz, nós vamos fazer obras, vamos calçar, vamos sanear os bairros menos favorecidos, certo? Que está aí com esgoto, com asfalto furado, etc. Ora, você tem a arrecadação de 1 bilhão da prefeitura. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que estão os investimentos disso? Então você vai pegar empréstimo para se endividar? Você fala, e você é contra empréstimo? Não. Se você tiver aplicado o dinheiro todo e precisar de mais dinheiro para aplicar também, certo? Ótimo. A gente sabe que, por exemplo, na saúde, todo dinheiro é pouco. Quanto mais dinheiro você arranja, você melhora, mas não resolve o problema da saúde pública. Agora você tem, com essa arrecadação, não tem fiscalização na concessão de transporte público, que são ônibus quebrando toda hora, etc. Você tem as ruas totalmente esburacadas, certo, né? Principalmente, volto a dizer, nos bairros mais pobres, onde a gestão prefere dar 2 camadas de asfalto no centro, que já tem asfalto, e não dar nenhuma camada, certo? Ou simplesmente pintar, onde você tem as famílias que têm suas crianças brincando naquela rua e saem para pegar verminose, certo? E com isso sobrecarrega o sistema de saúde, porque você não tem a saúde preventiva, certo? Então, aí eu sou contra pegar empréstimo. Quando você vê a prefeitura com tantos prédios públicos que já pertencem, né? E alugar prédios públicos para colocar secretarias de repartições, ora, meu Deus, é questão de conta. Então venda. Já que quer alugar prédios, venda os que são próprios. O que não dá é você deixar estragar um patrimônio público, um patrimônio de vocês que me ouvem, certo? E ainda gastar para atender interesses de donos de patrimônio que vai ali alugar por um preço que coisa. Então, a saúde pública, pelo amor de Deus, você vai na coisa e não acha o médico, não acha medicamento, né? Não acha medicamento. E ele que precisou da saúde, certo? Devia saber o que é que isso causa.
Todos nós sabemos que o prefeito quase morre com a questão da Covid. Então, ele sabe que a importância de ter médicos bons, ele sabe da importância de ter remédios. Quer dizer, ele devia colocar Itabuna com a saúde modelo, a questão da educação. Então, o que eu digo sempre é que nós não vamos, na próxima eleição, escolher o mais bonito, né? Nós não vamos participar de um concurso de Miss, né? Nós vamos escolher o próximo prefeito para os 4 anos da gestão de Itabuna. É esse prefeito que vai ser responsável pela educação, pela saúde, certo? Por todos esses, pela questão de infraestrutura, etc. Então, o MDB, independente de estar apoiando o Geraldo ou não, eu fico feliz, porque quando eu vejo todos os órgãos de imprensa nos chamar para fazer esse debate, para nos entrevistar, muitos desses órgãos, inclusive, que por causa de proprietários, é por causa de jornalistas, porque tem como patrocinadores da prefeitura, mas mesmo assim vem também nessa jornada cívica. Então eu fico feliz de estar promovendo o debate. Não dá para pegar Itabuna com esse povo simplesmente e fazer em contra e a favor. Eu sou contra porque por isso. Eu sou a favor porque por isso. Sem dúvida. Se eleja o melhor. Você está certo. Lúcio, nós da imprensa, nós somos a TV NetSul, que não é a TV por streaming, e nós cumprimos o nosso papel de informar a sociedade, informar o munícipe, informar o eleitor, não é, o que ele pode esperar das eventuais candidaturas. Acho que a gente precisa divulgar isso. E há uma preocupação de parte, inclusive da própria imprensa local, com relação à federação, porque são 3 partidos. É o PT com o PCdoB e com o PV. A definição da candidatura entre os 3, como é que se dá? A gente não sabe como é que isso funciona. Costumo me meter no partido dos outros. Eu falo pelo MDB. Mas, logicamente, a gente convive na política com outros partidos, conversa com outros políticos, etc., conversa com outros municípios. O que é que foi me passado, inclusive, por expoentes do PT, tanto nacional como expoentes estaduais. Você tem a federação, que fez critérios. Qual é o critério? Se você tem um prefeito do PT, um prefeito do PV, um prefeito do PCdoB, que é desta federação, ele tem prioridade. E eu cito o caso de Jacobina. Jacobina, o prefeito, é do PCdoB, certo? Existe uma candidata, se não me engano, Marinal, uma senhora competente, distinta, certo, né? Que disputou a eleição pelo PT. Então, já ficou definido que ela não terá a legenda do PT para disputar. Ela, então, está em busca de outro partido para se candidatar, né? Mas, e quando não tem isso, o que é que se faz? Você tem 3 partidos na federação. O PT local apoia Geraldo Simões, decide que tem um candidato Geraldo Simões. O PV, que já faz parte do governo, ganhou uma secretaria, e o PCdoB, que me parece que também faz parte do governo, ganhou outra secretaria, pode se manifestar contrário e a favor da reeleição, certo? Como é que faz? Ora, o que é que decide? É a questão de parlamentares nacionais. Então, o PT tem 66, 60 e poucos parlamentares. O PV e o PCdoB, acho que um tem 6, o outro tem 12, eu não me recordo bem. Aí você pode até, para esclarecer depois, levantar esses números. Então, vai ser o número de deputados nacionais que vai determinar que quem vai ser o candidato da federação é o PT. E aí é Geraldo Simões. Por quê? Porque ele tem a maioria aqui do PT, que inclusive a própria minoria dentro do PT. Eu tenho notícias que já começam a ficar preocupada, porque nós sabemos que o PT é um partido dito como orgânico, é um partido da militância. Então, todo mundo sabe que quando vai, o 13, por exemplo, chega na hora, sempre cresce.
certo? Porque é o 13 de Jerônimo, é o 13 de Lula, né? Então, como é que uma cidade como Itabuna fica uma minoria do PT lutando para não ter candidato e apoiar um candidato de outro partido? Vai terminar o quê? Os vereadores que hoje apoiam o governo e outros candidatos que venham, se fosse o caminho a ser tomado, né, iria manter durante o ano e pouco que falta meia dúzia de cargos, certo? Mas, no entanto, iria complicar a sua votação. Por quê? Porque vão votar no 13 de Lula, no 13 de Jerônimo, no 13 de Geraldo, certo? E essa militância do PT, com quem eu já disputei eleições ao lado e contra, confesso aqui que perdi mais do que eu ganhei. É uma militância aguerrida e de formação. O PT, né, não é um partido que tal. Depois que começou essa misturada, que começou o pragmatismo na política, como nós vemos até a nível nacional, o Lula ganha a eleição, certo? E para governar, não é só alguém próprio, claro. Então, para ter maioria no Congresso, tá certo? Tá certo. Ele está errado? Não está certo, é o sistema político que está implicando a isso, né? Você não tem mais coligação proporcional, você não tem isso. Então você termina não atingindo um partido, o partido do presidente não chega à Câmara, né, com uma maioria que dê para governar sozinho, certo? Aí termina tendo que compor com todo mundo. Então você vai ver essa eleição, vai ser um festival de gente dizendo que tem o apoio de Jerônimo, um festival de gente que tem o apoio de Lula. Até o próprio prefeito de Itabuna, que liberou seus secretários, como o ex-prefeito, o ex-candidato de Itapé, né, e outros tantos, para votar no candidato derrotado ao governo, né, do União Brasil, e para votar em Bolsonaro, certo? Né? Então, ora, se você tem secretários que votam contra, secretário é um cargo de confiança. Só pode ser, com certeza, pode ser não, com certeza, porque por conveniência do gestor, liberou aqueles para agradar a dois santos, certo? Agradar a Deus e ao diabo. E isso... Só um detalhe, Lúcio. O ex-secretário, que agora voltou à CESOP, Humberto Matos, respondendo a um comentário seu, feito dizendo que ele votou em ACM Neto e em Bolsonaro. Ele emitiu uma nota dizendo que em Bolsonaro ele não votou, ele votou com o Neto. Então votou contra Jerônimo, certo? E é esse político que tinha gente que até emite uma nota reconhecendo que não seguiu o comando do gestor, se é que houve comando, porque, com toda certeza, porque se é cargo de confiança, demite na outro dia. Então o comando foi o quê? Não, pode votar em ACM Neto, certo? Então isso vai ser cobrado aos militantes do PT, aos vereadores do PT, certo? Então o PT em Itabuna vai pagar um preço alto se querer tentar, né, tirar a candidatura de Geraldo, eu adiantando que não vai conseguir. Mas o PCdoB, me permita, o PCdoB e o PV, que pertencem à federação, eles têm a liberdade de não apoiar o candidato do PT, da federação? Ele pode apoiar do PSDB? Ele uma vez a federação, por esse critério que eu digo, o PT tal, ele como partido terá que apoiar Geraldo. Aí você diz, mas ninguém obriga ninguém. Eles podem, informalmente, os vereadores, apoiar outro candidato. Mas o partido, com o tempo de TV, com o que seja, obrigatoriamente deverá apoiar Geraldo. E aí eu lhe pergunto, quem é o vereador que quer disputar a eleição sem ter uma chapa majoritária alinhada, né? Então tem que tomar muito cuidado, a não ser que querer eleger pessoas que não tenham o comprometimento ideológico entre dos três partidos, que são partidos orgânicos. O PV tem uma história, certo, né? Que surgiu com a questão de Marina da Silva, a questão de meio ambiente. Então, onde é que vai ficar? Qual é o investimento em meio ambiente? Qual é o cuidado em meio ambiente que essa gestão está tendo? Isso quem tem que responder é vocês, eleitores. Né? O PCdoB, que tem um grande amigo meu, Davidson Magalhães, à frente, foi meu colega também em Brasília, né?
Então chega um ponto que o pragmatismo termina prejudicando aqueles partidos ideológicos. Eu me lembro que em determinado momento lá atrás, e o MDB inclusive, sempre foi acusado de um partido fisiológico, até contra a seção da Bahia. Quando você fala, Gedel foi ministro de Lula, quando nós fomos ocupar o ministério de Lula, nós ficamos contra na primeira eleição. Na segunda eleição, fomos contra a adesão ao governo, uma parte do MDB queria, porque a gente só pode mudar de posição com o apoio do povo, o povo dizendo. Então, nós do MDB, no segundo mandato de Lula, apoiamos o presidente Lula e Gedel cresceu sua votação. O MDB elegeu mais deputados. O que é que quer dizer com isso? O povo diz, estamos de acordo com que você mude, mas foi as urnas que disseram. Então você tem que ter o mínimo de coerência. Então Geraldo Simões disputou a eleição passada com o prefeito que aí está, certo? Né? Como nós apoiamos Charliane. Então, se não era bom, por que apoiou Geraldo contra o prefeito? Se é o mesmo prefeito, é o mesmo que disputou a eleição passada. Se o Geraldo é o mesmo Geraldo, qual é a mudança? Então eu me lembro que lá atrás também, e essa é uma preocupação que eu tenho aí, já não comigo, mas com outros partidos, que para fazer as coligações, etc., terminou tal, que o garotinho terminou chamando o PT de partido da boquinha. Né? Não que eu concorde com isso. Eu discordo até porque eu respeito cada partido. Mas isso tudo é um carimbo. Do mesmo jeito que o MDB tem os seus carimbos, certo? De fisiológico, de problemas éticos, o que seja. Todos os partidos têm o seu carimbo. O que a população tem que chegar é botar na balança, certo? Né? O Lula teve problema na justiça, ficou preso, etc. Mas Lula, naquele momento, quando disputou a eleição, diante do candidato Bolsonaro, a população botou na balança. Então disse, Lula tem defeitos? Tem. Como eu os tenho, como você tem, certo? Bolsonaro tem defeitos? Tem. Como eu os tenho, como você tem. O Lula tem qualidades? Tem. O Bolsonaro tem qualidade? Tem. Como eu tenho e como você tem, certo? O que é que tem que fazer? É botar na balança e levar em conta o que é que está em jogo. O que está em jogo é gestão. O que está em jogo é a vida de vocês. Então, aí o nego me perguntou, um radialista, perguntou, o que é que o MDB está trazendo para Itabuna? Tem um dia ou dois disso. Eu digo, eu estou levando o debate. Eu estou levando o nome de Geraldo. Eu estou fortalecendo o nome de Geraldo. O que é que eu tenho para trazer para Itabuna? Eu tenho que eleger Geraldo, certo? Para trazer. Como eu vi um vereador também numa entrevista dizer, o que é que a oposição trouxe de verba? Ora, a oposição é colocada para a oposição pelo povo. Ninguém se declara eu sou oposição, né? Foi o povo que, ao dar a vitória a Lula, colocou o bolsonarista na oposição, certo? Né? Foi o povo que, ao dar a vitória ao atual prefeito, colocou os que não apoiaram na eleição passada na oposição, mas a oposição é colocada na oposição não para trazer obras, trazer recursos, trazer investimento, é cobrada para fiscalizar, para ver que se os recursos que estão chegando estão sendo aplicados. Não tem. Então, querer fazer política acusando que a população ou que a oposição não fez mais, né? O que tem que ver é o contrário. Tem que ver se o governo, que está tendo recursos federais, recursos estaduais, está aplicando esses recursos e está fazendo obras que tragam benefícios à população. No frigir dos ovos, o conforto está com Jerônimo, né? Porque se ele tem aqui dois partidos que, né, geraram lá a vitória dele, você lembrou isso, muito bem. Eu acho até graça, porque essa eleição de prefeito, o que tem muito são interesses de deputados estaduais e federais, porque essa eleição é uma preliminar para a eleição de 2026, né? Você fala, e você não tem interesse? Não é que eu seja melhor do que ninguém. Eu sou diferente e minha situação é diferente. Eu não sou candidato a deputado estadual nem federal, Gedel não é candidato a deputado estadual ou federal. Então, eu estou fazendo uma política sem amarras pessoais,
certo? Eu quero fortalecer o MDB para continuar contribuindo com o governo Jerônimo, para continuar contribuindo com Geraldo, que vai ser eleito, com a formulação de políticas públicas e depois a execução das mesmas, que é um direito que vai ser dado pelas urnas. Né? Não é acordo de... tanto que me diz quem é que vai ser o vice, você do PMDB, o PMDB não exige vice. Né? O PMDB coloca vice para que Geraldo traga mais apoios, certo? Porque o que eu quero não é que Geraldo ganhe a eleição, eu quero é que o projeto político que Geraldo vai comandar ganhe a eleição. Certo? É essa que é a diferença, talvez, entre o que eu estou propondo para debate e que o atual gestor está propondo para debate. E aí, quando eu falo em deputado, eu tenho certeza do seguinte: se Geraldo se eleger prefeito, Geraldo vai ser prefeito por 4 anos. Ou seja, o que ele prometer em praça pública vai ser cumprido em 4 anos. Você tem dúvida que o atual gestor, com 2 anos de mandato, vai sair candidato a deputado federal ou não? Foi assim que já quis agora colocar a esposa de deputado estadual, porque política, força política é ocupar espaço. Se ele não for candidato, ele vai ficar 2 anos fora do poder e sem dizer que terá a oportunidade de retornar. Então, eu digo aqui, com a experiência política que eu tenho, que o atual prefeito, daqui a 2 anos, irá ser candidato a deputado federal, né? Tendo, inclusive, se eu não me engano, aí não sei a legislação bem, talvez se desincompatibilizar antes, eu não sei se tem essa obrigatoriedade, porque é deputado federal e tal, né? Então é outro cuidado que tem que ter, até que ele vai ter que ter uma preocupação, porque vai querer escolher o vice, né? Não com o perfil que o povo deseja, vai querer escolher um vice que seja alguém da inteira confiança dele, que não vá, uma vez que ele saiu para disputar a deputação, que não vá romper com ele e dificultar que ele obtenha voto. Então, por tudo isso é que eu estou apoiando o Geraldo, para dizer que não estou aqui para dizer que vocês devem votar em Geraldo. Eu estou aqui para dizer que a eleição de Itabuna está polarizada entre o atual prefeito e o ex-prefeito Geraldo Simões. Pensem, reflitam quem é o melhor candidato para administrar a prefeitura de Itabuna, que estará, certo, interferindo diretamente na vida de cada cidadão que está me ouvindo. Se não tiver uma saúde pública digna, vocês vão ter que sair daqui para a Vitória da Conquista, para ficar lá, ocupar outra coisa. Se não tiver uma educação digna, você não vai ter seus filhos passando em vestibular, passando em ENEM, etc. E 4 anos perdidos, eu quero lembrar a vocês que isso não é um criatório de passarinho que tem uma cria agora, 2 meses depois já põe de novo, já nasce 4 anos, já é uma vida. Você escolher errado e esperar 4 anos para que se retome, oh meu Deus do céu, eu vejo nas crises, você é empresário, sabe disso. Quando tem crise econômica, que tem aquela demissão, as fábricas, tá, etc. Então, 2 anos de crise, 3 anos, corresponde a 10 anos depois para recuperar ou mais, porque você tem evolução de tecnologia. Quem mexia com maquinário, aquele maquinário já tem GPS, isso, então o treinamento é obsoleto, então você vai ter que treinar novamente as pessoas. Então não é simples assim dizer, saímos de uma crise, amanhã a crise passou, vamos retomar o crescimento e a geração de empregos. Eu quero que vocês pensem, reflitam, e é vocês, não sou eu, não é o MDB, que tem que dizer o que é melhor para Itabuna. Eu dou a minha opinião, mas a vida é de vocês. Lúcio, é claro que essa entrevista que você concede à TV NetSul vai gerar, não é polêmica. Não é objetivo, vai gerar polêmica. E nós queremos colocar à disposição de quem, né, a quem interessar possa, também as nossas câmeras, para contestar o que Lúcio disse. Se couber a contestação, fica a critério de cada um. E, claro, depois vem você para a tréplica, porque vai ter que ter, né? Eu não tenho esse interesse, não, e eu quero deixar claro, eu desafio qualquer um, de qualquer grupo político, que me traga uma fala minha, ofendendo a A ou a B ou a C. Eu estou analisando gestão pública. É um direito meu e de vocês. É um direito de cada um.
E aí eu cito como exemplo, inclusive, recentemente no 7 de setembro, no desfile de 7 de setembro, o atual gestor, desfilando em carro aberto, e isso foi nas redes sociais, ele dava até logo, acenava, sorria e não recebia nenhum até logo. Eu desafio alguém a pegar o vídeo, ampliar na maior capacidade possível que seja, para trazer uma pessoa que dê um beijinho ou dê uma coisa. Aí você faz. E o que é que isso representa? Isso representa indiferença, que é o pior sentimento que tem. Eu prefiro, se eu fosse gestor, receber uma banana do eleitor, porque eu poderia chegar depois e dizer o que é que houve, o que é que movimentou esse gesto, né? Vamos conversar. A indiferença não permite que você converse, porque o eleitor já tomou sua decisão. Você briga com sua mulher, se ela ficar indiferente com você, ela não quer nem que você entre em casa, porque ela vai olhar, vixe, aqui de novo, certo? Você não tem como argumentar. Então é muito melhor que sua mulher brigue com você, lhe xingue, mas que você tenha espaço para dizer, meu amor, sente aqui, vamos conversar. Então, eu estou vendo claramente o desejo de mudança do povo de Itabuna, e eu vou, por questão de amizade, ou por questão de apego, de me dizer, eu vou lhe dar uma secretaria, eu lhe dou a vice. Não, comigo não. E vocês sabem, veja bem, eu digo e demonstro. Nós estávamos no governo de ACM, tínhamos secretaria em ACM, né? E vimos ali que no momento do Brasil, uma vez que a ACM apoiava Bolsonaro, ou apoiava também aquele candidato, qualquer um serve, certo, né? Vivia um momento que precisava ter alguém, né, que mudasse, né? Da mesma forma que a Bahia precisava alguém que tivesse a interface com o governo federal. O que é que nós fizemos? Saímos do governo, né? E um governo que eu digo, eu faço a comparação, o candidato derrotado era uma Ferrari, ou seja, tinha 80%, todo bonitinho, né? Mas só andava no asfalto bonito. O candidato que ganhou, o Jerônimo, era um Fusca que tinha 6%. E nós fomos para o Fusca, porque aquele Fusca estava andando em estradas esburacadas. Aquele Fusca estava andando em lugares que quem andava é o povo humilde que precisava da saúde, etc. Estava vendo. Então, qual é a análise do MDB? O Fusca vai precisar, até para que ele ande, vai precisar fazer reformas. Até que ele ande, vai precisar investir. E quem vai ser beneficiado desse investimento? Né? O povo humilde da Bahia. Enquanto a Ferrari vai estar no ar-condicionado, com o vidro fechado, cabelinho engomado com a brilhantina, todo bonitinho, certo? Dando até logo com o vidro escuro, que ninguém vai ver. Né? Então ninguém acusa o MDB que está vindo a Itabuna como intruso. Primeiro, não sou intruso. Nós sabemos que aquela obra do Amélia Amado, né, por exemplo, né, uma obra gigantesca, foi Gedel, quando o ministro da Integração, que trouxe. Ou seja, quando nós tivemos oportunidade, nós trouxemos obras, certo? Então eu não estou aqui como intruso, eu não estou aqui como oportunista, eu estou aqui como alguém que tem história em Itabuna, tanto história pessoal, de morar em Itabuna, de conviver em Itabuna, de estagiar na CEPLAC, de ter amigos de Itabuna, como história política, certo? E dentro do próprio MDB de Itabuna, já tivemos Renato Costa, um grande sujeito, competentíssimo, etc. Nós sempre propusemos, né, projetos para Itabuna. Ganhamos uma, perdemos outra, mas nunca nos abstemos de opinar, de colocar a cara. Tem um defeito? Tem. Quer ouvir? Ouça. Não quer? Paciência. Mas eu volto para Salvador, olho meus filhos, olho minha família, e quando perguntarem como foi Itabuna, meu pai, eu direi, foi muito bom. Dei boas entrevistas, conversei com o povo, fui verdadeiro, fui sincero e acho que o meu objetivo, que era provocar o debate para escolher quem era o melhor para Itabuna, entre Geraldo Simões e o atual prefeito, eu acho que eu consegui o meu intento. Agora é aguardar o desenrolar para ver se o povo concorda comigo e acha Geraldo Simões melhor e o elege, ou se quer permanecer em Itabuna com uma educação precária, uma saúde deficiente, com infraestrutura ruim, certo, né? Com dinheiro mal aplicado. A escolha não é minha, a escolha é de vocês. Vou lamentar, volto a dizer, pelos amigos que tem aqui. Meu avô
foi juiz de Itabuna, Alfredo Vera Lima. Eu tenho um tio, José Vera Lima, tenho não, porque ele faleceu, que nasceu em Itabuna. Então, será possível que aqueles que tentam dizer o que é que Lúcio está fazendo em Itabuna, é pouco ter um avô que trabalhou aqui? É pouco ter um tio que nasceu aqui? É pouco ter morado aqui? É pouco ter ligações de amigos aqui? Não, não é pouco não. É pouco ter tido a oportunidade de trabalhar aí quando teve, fiz. Então, eu não sou um aventureiro. Eu não estou chegando aqui para brincar, né? Eu estou chegando aqui para ajudar, né, ao povo escolher o que é melhor para Itabuna. Nós da TV NetSul, claro que ao formular o convite para essa entrevista, nós tínhamos e temos como propósito trazer ao conhecimento da população de Itabuna um debate de alto nível, né, da política, a gente provocar a própria mídia também, da qual nós fazemos parte, para que a gente possa discutir mais sobre essa questão da sucessão municipal. Né? A gente precisa também acabar com o clientelismo, né? Pura e simplesmente, eu vou votar porque vovó ganhou uma dentadura. Não pode mais fazer isso, porque acaba elegendo o que aconteceu com o Bolsonaro. Pronto, não precisa ir muito longe. Perfeito? E aí, nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade. Você foi bem lúcido aí. O Lúcio foi lúcido, né, nas colocações que fez, e isso vai trazer o debate, né, mais apurado dessa sessão. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, lhe parabenizar. Eu não sei quais são suas ligações políticas, eu não sei quem lhe ajudou a fazer esse evento. Eu sou independente. Não, mas eu estou dizendo a você o seguinte, independente ou não, que eu quero chegar a dizer isso, eu quero parabenizar, porque independente de saber, você deixou claro, você deu espaço a mim, abriu microfones para dar espaço ao outro, porque esse é o papel da imprensa democrática. A imprensa que quer ter candidato, ela deve chegar e dizer, vou entrevistar aqui, mas meu candidato é fulano, porque aí o povo sabe que ele tem candidato e vai dizer qual é o peso daquela entrevista. Quando alguém chega sem dizer que tem um candidato e tendencioso, termina enganando o povo. Então, parabéns, meu respeito por ter me trazido aqui, me dado o espaço de não chegar e dizer, posso perguntar isso, posso perguntar aquilo, não teve pauta para você perguntar, você não me cobrou nada, então, e nem eu lhe pedi nada, né? Então, você que já tinha o meu respeito, em nome é recíproco. Da imprensa livre, certo? E de prestar o devido serviço, que é o que você tem que fazer para quem tem um microfone na mão, eu parabenizo e agradeço do coração. Eu que agradeço suas palavras e eu quero, o Pedro Arnaldo, que está aqui nos assistindo, você fez um registro interessante. Eu estava conversando com o Pedro, aí ele disse, Josias, você tem uma fotografia de uma propaganda eleitoral quando você foi candidato pelo MDB. Eu fui vereador pelo MDB. Fui vereador pelo MDB, eu fui presidente do diretório do PMDB por 3 mandatos consecutivos no município de Iguaí, onde eu fui eleito. Na época eu fui eleito para 4 anos, acabei ficando 6, porque teve aquela prorrogação de 2 anos, né? E confesso que o partido da minha simpatia continua sendo o mesmo partido que me elegeu lá em 1982. E Iguaí é uma grande cidade, que eu gosto de Iguaí, porque Iguaí naturalmente já fez uma reforma agrária. São pequenos pedaços de terra de produtores, todos ali tirando o sustento. Eu, inclusive, tenho propriedade lá naquela região. Então, você foi vereador de uma grande cidade e, com certeza, os avanços de Iguaí devem ter a participação desse vereador através de indicações, através de discursos, através de cobrança. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado a você que nos assistiu. Aí, claro, né? Vai ter réplica. Venha! Os microfones e as câmeras da TV NetSul está à sua disposição se você não concorda com o Lúcio e também se você concorda. Venha para cá para a gente aprimorar esse debate sobre a sucessão para 2024. Muito obrigado. Até a próxima.